Na verdade, os deputados fizeram isso, gente, na reforma, justamente para transferir também a responsabilidade para os legislativos estaduais e municipais. Muito bem, então, vamos iniciar, então, decididas essas questões. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª sessão extraordinária do 4º ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura, a chamada regimental dos senhores vereadores. Ayrton Correia da Costa, Cid Sampaio Correia, Edmilson Vanderlei Bonini, Eliseu Tognoli, Genia Aparecida Sampaio, Joás Gomes de Andrade, José Roberto Guimarães, Paulo César Souza de Almeida, Robertson Claudino Pedro. Presente. Valdivina Gonçalves dos Santos Chimojo. Solicito ao vereador pastor Joás que faça a leitura de um trecho da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Boa noite a todos. A leitura será realizada no livro do Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação, segundo as profecias. O que será lido aqui é o que está prometido para que aconteça na terra, creio eu, que não muito depois desses dias. Capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, e uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esta é a palavra e promessa do Senhor. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovada, será assinada pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que lê os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Parecer número 2 de 2020 ao projeto de lei complementar 17 de 2020,
que dispõe sobre o plano de custeio do Conchalprev, a segregação de massas de segurados e da outras providências. Conclusão do parecer. Favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto substitutivo. Senhor Presidente, examinando a proposta em tela, observa-se que o chefe do Executivo propõe-nos matéria objetivando a implantação da segregação de massa dos servidores públicos municipais. Referida matéria foi objeto de exaustivos estudos, principalmente junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais do Conchalprev, bem como nesta casa, onde recentemente estivemos debatendo a matéria. Tendo em vista a importância do projeto para os servidores locais e que o mesmo cria instrumento significativo para o Poder Executivo sem invadir sua competência legislativa, opinamos pela aprovação da matéria. Importante salientar que o chefe do Executivo nos encaminha matéria altamente técnica, diga-se em cumprimento ao ordenamento da nossa Carta Maior. Como bem já dissemos no início da nossa narrativa, após os estudos realizados, ainda notamos que tal iniciativa carece de pequenas correções que passamos a delinear abaixo. Emenda modificativa. Artigo 1º. O inciso 8º do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, inciso 8º. Pelos repasses, juros, atualização monetária e juros provenientes dos acordos de confissão e parcelamento de débitos previdenciários celebrados entre o Conchalprev, que vierem a ser celebrados em virtude de débitos referentes à massa desse plano. Artigo 2º. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. Revogam-se expressamente as disposições em contrária, em especial a Lei Complementar 359 de 2013, bem como os parágrafos 3º, 4º e 5º da Lei Complementar 186 de 2007, alterada pela Lei Complementar 426 de 2016. Esse é o nosso parecer, salvo melhor juízo, Sala das Sessões, 27 de abril de 2020. Parecer assinado pelo vereador Eliseu Tognoli, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela vereadora Geni Aparecida Sampaio, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo vereador Eliseu Tognoli, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, pelo pastor Joás Gomes de Andrade, membro dessa comissão, pela vereadora Valdivina Gonçalves dos Santos Chimojo, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo, e pelo vereador Edmilson Vanderlei Bonini, membro dessa comissão. Parecer número 2 de 2020 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por 8 votos a 2. Peço ao primeiro secretário que continue a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 17 de 2020, autoria do Executivo, que dispõe sobre o plano de custeio do Conchalprev, a segregação de massa de segurados e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 17 de 2020, em primeiro turno de discussão e votação, está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por 8 votos a 2. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª Sessão Extraordinária do 4º ano da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Ayrton Correia da Costa, Cid Sampaio Correia, Edmilson Vanderlei Bonini, Eliseu Tognoli, Geni Aparecida Sampaio, Joás Gomes de Andrade, José Roberto Guimarães, Paulo César Souza de Almeida,
Roberson Claudino Pedro. Presente. Valdivina Gonçalves dos Santos Shimori. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado, será assinada pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que lê os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar 17 de 2020, de autoria do Executivo, dispõe sobre o plano de custeio do Conchalprev, a segregação da massa e segurados e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 17 de 2020, em segundo turno de discussão e votação, está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por 8 votos a 2. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.